tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos lá. Queria primeiramente agradecer a E-Commerce Brasil pela oportunidade de estar aqui. É sempre um grande privilégio e uma honra estar fazendo essa troca com o público, fazendo essa troca com o mercado, podendo levar um pouco de informação, levar um pouco de insights e gerando subsídios para a tomada de decisão, né? O evento de hoje é um evento muito interessante porque ele traz a pauta um tema polêmico, e é um tema que, se não todas, pelo menos a grande maioria das empresas ligadas ao setor de e-commerce já passaram e em algum momento vão passar por essas situações que a gente deve falar aqui. Lembrando que o conceito de integração, que é o que a gente vai falar, né? Então o tema é desenvolver integrações dentro de casa ou contratar um terceiro. Um pouco mais adiante vai aprofundar nesse tema, mas ela é voltada não só a integrações de e-commerce e de marketplaces, né, de plataformas nesse sentido, mas integrações também de um modo geral, né, em relação a software, em relação à tecnologia. Eu vou dar início aqui a apresentar então a Norder, né? A gente vai rodar um vídeo que conta, como se diz, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e a gente vai rodar aqui um vídeo que conta um pouco da história da Norder, mas antes eu vou fazer a apresentação aqui dos palestrantes, né? E para falar desse tema, que é um tema importante, um tema delicado, né? Eu trouxe algumas pessoas que têm aí uma bagagem grande, que têm grande experiência nesse negócio, nesse segmento, e que vão poder contribuir bastante com a gente. O primeiro deles é o Ronaldo Ferreira, né, o mais conhecido como Ronaldão, aí, o cara que é um fenômeno nas entregas, um fenômeno nos projetos, e é um cara que tem mais de 20 anos aí de experiência, e vai trazer alguns cases, vai trazer algumas situações reais, e muito do que a gente pode aprender com ele, eu acho que pode ser praticado no dia a dia. Eu que estou falando aqui para vocês sou o Rossano, né, então eu sou o cara de go-to-market da Norder, o cara que está à frente aí do projeto de levar para o mercado as soluções de tecnologia da Norder e testar a aderência dessas soluções e estar sempre revisando os produtos e tecnologias, né? E a gente está também com o Mori, é um ninja digital, aí um cara com uma experiência também fantástica, mais de 15 anos de estrada nesse negócio de digital. É um cara que é conselheiro de várias empresas, ele é investidor anjo de várias outras empresas também, então é um cara que tem bastante substância para contribuir com a gente aí. Eu vou tocar aqui, a gente vai rodar um vídeo da Norder, né, que fala um pouco dessa história aqui para a gente poder começar. Aqui na Nordware, nós desenvolvemos soluções para ajudar a escalar operações de lojas virtuais, desde o processo de vendas por e-commerce ou marketplaces ao controle da área logística até a chegada do pedido ao cliente final. Nossas soluções passam por integradores que atuam junto ao ERP SAP Business One, com o intuito de automatizar os processos internos e evitar os erros operacionais. O BAN conecta o SAP Business One à sua plataforma de e-commerce de forma ágil. Ele identifica os campos e regras de negócio e trata os dados para sincronização. Isso evita ajustes manuais e possibilita administrar grandes volumes de pedidos e notas fiscais sem preocupação. O Platts atua integrando as suas plataformas de marketplace dentro da mesma ferramenta. Dessa forma, ao invés de precisar monitorar uma por uma, você controla o estoque, regras de preço e replica anúncios facilmente em um único sistema. O foco dessa solução é a escalabilidade, pois com ela você reduz o tempo de cadastro de milhares de produtos em múltiplos marketplaces, elimina o gargalo de comunicação e sincroniza vários pedidos gerados em plataformas diferentes, crescendo de uma forma sustentável e escalável. Resumindo em poucas palavras, você poderá controlar todas as ações dos marketplaces em uma única tela. Com o Rotter, que é um WMS voltado a operações de e-commerce, você operacionaliza o módulo de estoque do SAP Business One em uma plataforma automatizada, unificada e com fácil utilização, que permite o monitoramento de dados da sua operação de picking, packing e conferência em tempo real. O sistema otimiza desde a armazenagem até a expedição de pedidos, tanto nas transações do seu e-commerce quanto dos marketplaces. Com essa gestão, tanto a equipe logística quanto a equipe comercial terão dados atualizados sobre os canais de vendas, números de pedidos, entre outras informações, facilitando negociações e o controle da sua operação de estoque, o que é fundamental para reduzir erros de separação e a falta de itens. Nós da Norder queremos facilitar o gerenciamento dos processos de uma operação virtual, reduzindo o tempo de ações manuais, aumentando a performance e descomplicando a escalabilidade do seu e-commerce. Nordware, a experiência que vai guiar a sua evolução.
Muito bem, muito legal, pessoal. Muito bom. Bom, gostaria de ressaltar que o YouTube está aberto ali, né? Então, quem quiser interagir, fique à vontade, pode mandar as perguntas, a gente vai estar olhando em tempo real. Mas a ideia aqui é ser um bate-papo bem descontraído, a gente vai falar bastante sobre cases e deixa o chat aberto ali para vocês irem soltando suas perguntas e a gente vai trabalhando. Eu vou provocar aqui, né? Vou trazer à tona aqui o tema, né? Então a gente está falando ali do dilema, né? Qual é esse dilema? Fazer ou comprar, né? E aí nós vamos avaliar isso por dois prismas, o prisma do business e o prisma da tecnologia, né? E para isso eu convido aqui o primeiro palestrante aqui, o Mori, Fábio Mori, né? O Mori para dar uma palavra e contar para a gente como é que é esse negócio, Mori, do prisma de business entre fazer ou comprar um integrador. Conta aí para a gente. Cara, primeiro eu queria falar obrigado aí por estar de volta ao palco agora virtual do E-Commerce Brasil. Faz um bom tempo que eu não piso aqui. E é um grande prazer, assim, acompanho o E-Commerce Brasil desde o começo, assim, trabalho com o E-Commerce Brasil muito próximo aí da Vivi, do Thiago, da galera toda, então, Samuel, enfim, estou muito grato de estar aqui. Eu acho que parte do que a gente tem que fazer na vida é distribuir algum conhecimento que a gente tem, né? Então, quem me conhece sabe aí o quanto eu gosto da temática da didática e tal, minha paixão por sala de aula, enfim. Então, eu queria agradecer pelo prazer mesmo de estar aqui e poder contribuir. Eu acho que a gente vai tocar em assuntos interessantes. Queria também trazer uma visão que eu tenho de que o mercado cresceu muito rápido, né? Então, ano passado a gente teve um crescimento gigantesco que a gente sempre quis que acontecesse, aconteceu por motivos diferentes do que a gente imaginava, né? A gente vive uma ilha de prosperidade no país, né? E acho que isso também jogou muita gente em situação difícil de tomar tipos de decisões como essa, sem ter tido um aprendizado, uma bagagem anterior, né? Tem muita gente que virou decisor sem ter experimentado algumas etapas mais normais e foi já jogado a saltos muito grandes. Então, eu acho que também esse conteúdo pode ajudar essas pessoas. Thomas Edison dizia, né, que a melhor visão é a intuição, né? Então, eu acho que isso somado à sua intuição, a intuição, mas a intuição ela vem muito da própria experiência, né, de vida. Então, a sua própria experiência vai te dando constituição de intuição. Eu acho que talvez aqui a gente consiga ajudar, trazendo visões diferentes ou experiências nossas, né, que contribuam para a tomada de decisão de terceiros. Então, acho que esse é o primeiro ponto, e eu acho que isso é o fundamento de toda grande decisão que você tem, que você não tem muita segurança, né? Ter bons apoios. Então, dado esse plano de abertura, eu queria dizer que esse tipo de situação eu vivi algumas vezes na minha vida, e eu acho que, primeiro, eu busquei apoios. Segundo, eu acho que esses apoios me fizeram chegar onde eu precisava chegar, que é ter uma visão completa da situação. Se você olhar essa visão apenas do ponto de vista do negócio, você vai tomar uma decisão. Se você olhar do ponto de vista histórico, você vai tomar outra. Se você olhar do ponto de vista futuro, você vai tomar outra. Se você tomar do ponto de vista do comercial, é outra. Enfim, eu acho que o difícil é você ter condições de reunir todas as percepções para trazer um conjunto de informações que você consiga tomar uma decisão. Que vai ser 100% segura? Não vai. Agora, é muito bem calcado em bons ouvidos, você chega a um prisma da verdade como um todo. E isso é muito importante, porque qualquer decisão que você tome num assunto tão delicado quanto integração vai tocar em tanta gente que é muito importante você ter consolidado essa rede de apoio e de sponsors da tua decisão, para depois não virar. Em primeiro lugar, assim, se você amarrou tudo isso, a chance de você errar é muito menor. E mesmo que você tenha errado, a chance de consertar ao longo do caminho, ela se torna possível, porque você angariou visões e apoios, e aí dali para frente, obviamente, você pode ter tomado uma decisão que sobre um aspecto ou outro da contratação, da decisão de fazer, você vai descobrir na prática que é um pouco diferente, mas quando você tem esses apoios fincados e uma visão coerente, a tua vida ela tem mais chance de ser consertada ao longo da vida. Com tudo isso, queria dizer o seguinte, seja lá qual for a decisão que você tome, nós não estamos aqui nem para apoiar 100% um lado, nem o outro, mas que se você tiver um processo de decisão coerente, a tua chance de correção ao longo do caminho ela é melhor. Eu já vivi situações, por exemplo, onde
eu podia tomar uma decisão de construir localmente, ou podia contratar um serviço localmente? Eu achava que sim. Até eu descobri que o Global, da empresa que eu trabalhava, já tinha desenvolvido uma solução no Labs Global e que eu tinha que, sim, experimentar isso a exaustão aqui até chegar à conclusão de que não era viável, porque a tropicalização de certas coisas não são viáveis. Mas isso é só um exemplo que eu trago, que assim, muitas vezes as decisões, e eu já vi isso acontecer, porque isso aconteceu comigo, a gente trabalhou meses numa decisão para depois descobrir que tinha uma solução global que a gente deveria ter avaliado conjuntamente e antes, né? E por quê? Porque a gente ouviu menos do que a gente devia ouvir. Então, eu acho que isso é a mensagem principal que eu quero trazer aqui, depois a gente vai discorrer melhor ao longo dos outros slides. Muito bem, Mônio, muito bem. Também queria, primeiramente, aí, dar uma boa tarde a todos que estão aí nesse momento, aí pararam um pouquinho, né, para compartilhar com a gente poder compartilhar um pouquinho, fazer essa troca. É muito legal tê-los aí com a gente nesse tempo que ele, na verdade, é mais uma degustação do que efetivamente um aprofundamento, mas a gente entende que é importante colocar esse tema na mesa, né? Também estou muito feliz aqui, agradeço ao pessoal do E-Commerce Brasil por ter aberto esse espaço para a gente, dado essa oportunidade, né? O Mori já esteve aqui, mas eu estou estreando hoje aqui, então aquele friozinho na barriga acontece, mas a emoção também é muito boa, é sensacional. Uma pena que a gente falava agora há pouco nos bastidores, que a gente não pode estar no auditório ou em outro qualquer espaço aí, com aquele contato nesse momento, mas nós temos que nos adaptar, né? Aliás, a adaptação é a palavra que vem exigindo muito de todos nós aí nesses últimos tempos aí que a gente vive com todas essas situações. Então, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho, e durante a nossa jornada aqui, muitas vezes eu vou falar de um amigo meu, tá? Porque sempre acontece com um amigo da gente, tá? Então, você já sabe quem que é o amigo meu, tá? Amigo meu, tira o M e você sobe lá da última palavrinha, você vai ver quem sobra aí na brincadeira, tá? E trazendo esse... importante... Camisa 9. Isso aí. E trazendo uma frase que o Mori trouxe ali sobre não estamos aqui para defender nenhuma verdade absoluta, até porque nesse tema a única verdade é que não há uma verdade absoluta, isso a gente pode afirmar, e que trazendo experiências e que fazem sentido em momentos ou estratégias, tá? Quando a gente olha para o prisma da tecnologia propriamente dita, é importante a gente falar que temos ferramentas, temos tecnologias, e eu faço aqui um exercício para você, provoco aqui você a pensar quantas tecnologias você tem dentro da sua empresa convivendo. Então, esse ecossistema de tecnologias, né, entre elas mesmo, e aí a gente falar ainda no segundo nível, que é o tipo de integração entre ferramentas, entre aplicações. Então, passa por isso, passa por várias metodologias. Hoje tem um bando de metodologia, mas metodologia é ferramenta, a gente nunca pode colocar a metodologia em primeiro lugar. E a gente tem dois ingredientes fundamentais ainda nesse processo do prisma de tecnologia, que são as pessoas e são os processos. Acho que são dois elementos, acredito que bastante relevantes para dar suporte, para dar vida, para dar continuidade numa decisão quando você olha do ponto de vista de tecnologia, além das ferramentas e tecnologias, porque as pessoas hoje, elas também não são infinitas, por mais que você tenha recursos, mas eles são finitos, seja por transição ou pela nossa vida natural, que a gente já sabe que essa sim é uma verdade absoluta. Então, é importante a gente ter claro, quando a gente olha para processo, para tecnologia e para pessoas, porque a gente está vivendo também ainda tempos do que se tem colocado muito e perturbado a mente de muitas pessoas sobre o tema de transformação digital, sobre a TI ser o core business, e aí tem uma outra vertente falando muito sobre tecnologia para negócio. Então, o que eu acredito muito é sobre a tecnologia para o negócio. Quando a gente conecta a tecnologia com o objetivo de negócio e não estritamente a tecnologia, tudo acontece.
Não estou dizendo que ela não é importante, que ela não é um elemento chave, mas você tem que olhar para o teu negócio e pensar muito bem que tipo de tecnologia, que tipo de processo, que tipo de pessoa você quer embarcar, ou não, ou se você quer dividir isso com alguém. Exemplo do que o Mori falou ali sobre estar ali um tempo e descobrir que tinha que ter buscado um outro caminho, talvez a gente tenha que buscar esses caminhos antes, né? É isso que eu coloco aí como provocação. Olhe para esses aspectos para você entender se você realmente pode seguir um caminho de fazer ou comprar. Mas olhar para que você tem pessoas, tecnologias, processos, isso dá uma visão de estrutura, sem falar em termos de arquitetura, até porque hoje é muito modal a gente falar assim, cara, passa o cartão e compra a solução que você sai usando e o TI nem está sabendo da empresa. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui dos diversos públicos aqui nos ouvindo, então um pouco da realidade do que eu já vivi também trazendo como experiência. É o famoso, contrata aí um mapa de calor que é só instalar um pixel, né? É só instalar um pixel, exatamente. É só instalar um pixel. E foi bom você falar disso, Ronaldo, porque envolve a questão da estratégia, né? E a estratégia é um dos pontos ali que a gente tem como de embasamento, né? Nós temos os pilares de embasamento que nos dão a sustentação da tomada de decisão, né? Eu queria que o Mori comentasse um pouquinho como é que é, Mori, a tua visão em relação a esses pilares de decisão aí, começando ali pela estratégia da empresa, né? Eu diria que isso é muito particular, não só do negócio, mas do momento, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu desembarquei na CVC para montar o e-commerce da CVC, que não existia, a gente falou assim, bom, qual que é a nossa necessidade? É criar uma máquina legal de venda de produtos de turismo. Mas aí tem um outro fator, que é o tempo, né? Você começa a olhar e fala assim, tá, a gente vai, na época, né, a gente ia abrir capital na bolsa, a gente tinha que dar um sinal para o mercado, tinha uma data marcada, tinha uma pré-solução de catálogos, assim, bom, então a gente até decidiu por fazer um semi-maked por um tempo e depois emplacar uma ferramenta de mercado com uma opção de compra futura. Então, você vê como em 3 momentos dessa tomada de decisão em função do que a gente tinha lá, tanto de sourcing de oferta, de estrutura pré-montada, de necessidade do tempo, de necessidade da empresa naquela situação. Então, acho que tudo isso é muito diferente na mão de cada um. Eu já vi situações nas minhas vidas passadas de gente que batia lá na porta e falava assim, a gente precisa montar um e-commerce para daqui 2 meses. Você fala, então você não vai ter muito como construir, você vai ter que, né, você vai ter que alugar um monte de coisa. O que também não é nenhum prejuízo. Eu acho que parte dessa estratégia está ligado, como o Ronaldo falou, às pessoas, porque é muito diferente o profissional que é um bom contratante de um terceiro, de um profissional que vai comandar a construção de um sistema, de um ecossistema, de uma integração. Porque o mindset é outra, a formação é outra, o cara é outro, né? A pessoa é outra. Então, eu acho que quando a gente junta isso, momento da empresa, necessidade da empresa, as pessoas que você tem, e quão complexos são os seus processos que você vai estar querendo desenvolver, que no caso aqui a gente está falando de integrações, mas quão complexas elas são no momento, e o que elas vão virar, porque uma coisa é você começar fazendo uma integração com grau de complexidade, digamos, sei lá, na linguagem aí do Scrum, do tamanho de uma bicicleta, lá na frente é um caminhão. Aí você vai olhar e falar assim, bom, então podemos começar de um jeito, terminar de outro, beleza, mas eu acho que o mais importante é você ter condições de ser o dono do seu destino sempre. Então, uma vez que você tome uma opção, olhando a complexidade e a necessidade que você tem agora, a futura, se você vai começar terceiro ou não, digamos que você opte por começar com uma solução terceira, que você entenda esse terceiro como uma enzima de conhecimento, como uma aceleração do teu projeto, e que você absorva conhecimento também ao longo do tempo, porque uma coisa é você ter um parceiro, outra coisa é você ter uma algema de ouro nas suas mãos, porque você também fala, bom, beleza, eu dependo do cara, eu não sei fazer, eu nunca construí esse conhecimento, nunca me interessei. Esse é um ponto de vista que eu acho que tem que ser sempre levado em consideração. Se por um lado você pode customizar muita coisa e fazer o seu bel prazer o que você quiser, tendo o produto em casa, as complexidades disso o Ronaldo vai poder falar muito melhor do que eu aqui. Por outro lado, quando você vai para um terceiro, ele te traz não só o conhecimento que ele tem da vida como ela é nesse momento, mas ele está ligado no tema com certeza.
ele está ligado em tendências que estão acontecendo no mundo. Quando vier uma atualização de alguma coisa, uma nova funcionalidade, o mundo mudou, é ele que vai te trazer isso. Você não precisa, necessariamente não é você o responsável por isso, porque se você contrata um terceiro especializado nisso, também é dele a responsabilidade de trazer atualizações da vida. Então, eu sempre aprendi a encarar essa situação do ponto de vista do decisor de negócio dessa forma. E eu acho que o quarto pilar é estar amparado por alguém de tecnologia com visão de negócio. Essa é a minha mindset de tomada de decisão. Você sabe, Mori, que fazer um parênteses aqui, né? Eu trabalhei por um período da minha vida numa desenvolvedora de ERP para bancos, e é muito interessante porque muitas das vezes eles decidiam pela contratação daquele software, né? Os bancos contratavam aquela empresa, não por conta da capacidade ou das funcionalidades, mas por conta dos regulatórios. O Banco Central tem uma série de regulatórios, né? Então o nível de exigência é muito alto. E aí eles preteriam, né, a decisão em prol dessa capacidade de estar atualizado nos regulatórios do Banco Central, né? Bem interessante isso mesmo que você falou. Então, legal. Deixa eu só fazer aqui um lembrete, pessoal. Se vocês tiverem perguntas aí, pode ir lançando também aí no chat. A gente reservou a parte final aí para debater um pouquinho, para responder algumas questões, mas se tiver alguma coisa que conecta aí com algum gancho, de repente, no momento, a gente pesca e traz ela para discussão aqui, para o nosso bate-papo também, né? Aí, sobre essa questão aí, quando a gente fala da estratégia, a gente falou ali de riscos, na verdade, ele está vinculado a um outro aspecto de governança corporativa, né? Eu diria que, e aí sim, naturalmente, organizações que já trabalham lá com o GRC, né? Com a lista de gestão, governança, risco e compliance. Então, quando a gente fala trabalhar com contratações, com decisão de comprar de fora, por mais que a gente esteja aqui olhando para o aspecto hoje de integrações, o Mori trouxe ali a história do caminhão, mas mais para frente a gente vai falar da síndrome do Inho. Vocês vão ver o que é a síndrome do Inho, tá? Eu sofri com a síndrome do Inho, né? A gente acaba vivendo esses momentos aí, né? Mas eu não vou contar já essa parte do Inho, deixa um pouquinho mais para frente aí, tá? Então, essa estratégia aí de relação que envolve bastante riscos é uma questão de decisão, que muitas vezes você pode optar por, e aí vem lá das práticas de gestão de projeto, do PMI, que é descolado aí, fala dos modelos de remuneração no processo de contratação, incentivo, penalidade, tem um monte tem umas 20 opções de você fazer isso. Mas é importante trazer essa linha de você entender se você está pronto para fazer isso, se você tem claro o que você quer contratar, o que você não quer contratar, né? Visão de escopo, e principalmente nesse formato que você quer ter o parceiro do teu lado, né? Porque existe também nas práticas do dia a dia uma variável de peso chamado dinheiros. E o que isso quer dizer? Eu já tive numa vivência onde o processo de contratação de um serviço era totalmente focado no custo e o fornecedor baixou aquilo até o custo. Então, eu estou falando de um processo que envolvia uma operação, na época que envolvia a questão de relógio ponto, batida de ponto, esse processo bem gostoso que é de trabalhar, e aí ele baixou para o preço que a organização queria. A diferença foi depois, no mês seguinte. Eu estou com um problema, abre um chamado. Aí o chamado ficava no túnel do tempo, né? Ele fazia aniversário. E tinha um SLA. Aí tinha que penalizar. Ok, beleza. Então se ia lá e penalizava. Aí até o dado momento que, quando eu entrei no meio dessa situação, eu chamei o cara para conversar e falei, fulano, escuta, o que aconteceu aqui? Aqui tem uma estratégia que foi de não desenvolver, foi de fazer uma aquisição. O que está acontecendo? Olha, o pessoal queria preço. Eu coloquei, você quer preço ou qualidade? Porque aí tem uma outra variável, né? E aí a brincadeira era que o contrato foi feito lá, né, a negociação, 50% do que era o custo mínimo, aliás, 50% do que era para ele ter uma margem de 10% de receita. Então, o que ele fazia? Ele botava lá os estagiários, botava o pessoal mais júnior para trabalhar. De forma alguma, não há críticas nisso, né? Mas era uma estratégia de gestão.
então ele mitigou do lado dele um risco financeiro, mas a organização que contratou sofreu com o risco por ter pensado no mais barato. Isso, né? E eu acho que você já viu acontecer também, né, Mori? Assim, às vezes quando você... Não é difícil chegar no preço. O problema é que o preço pode vir a versão Kids da empresa do cara, né? Junto. E eu acho que você, até certo ponto, você tem que avaliar o quão estratégico você é como cliente também. Qual o teu enquadramento dentro dos clusters do fornecedor, né? Porque se você tiver um enquadramento muito baixo, com altas expectativas, né? Vai ter um horror sem fim na vida. Então, eu acho que isso é bem importante. A gente pode, em outro momento, a gente pode falar sobre onboarding de fornecedor, que é outro tópico longo, mas também acontece isso, né? Opta por uma contratação de terceiro, não faz um bom onboarding, não dá condições do fornecedor entender a vida como ela é, e ao mesmo tempo exige-se dele por uma negociação extremamente apertada de custo. Então, aí, assim, é um conjunto de fatores que dificilmente dão certo. Perfeito. Então, você tem que olhar bem esse fluxo aí, nessa tua estratégia de mitigação de risco, porque geralmente a decisão de você comprar está relacionada aí a algum elemento de risco, seja investimento, a gente até coloca CAPEX e OPEX aí, para provocação, porque muitas vezes tem empresa que adotam a estratégia de contratar, porque ela coloca isso no modelo de depreciação, que leva 5 anos, então o resultado dela é diferente comparado quando ela já lança isso como despesa operacional direta, né? Afetando diretamente o resultado. E outro ponto importante que queria trazer para vocês e dividir é sobre os movimentos pendulares. O que são esses movimentos pendulares? Eu já vivi aí, dentro da mesma organização, movimentos onde a gente faz o outsourcing e o insourcing. Outsourcing e insourcing. É o famoso para fora, para dentro, para fora, e algumas vezes a gente dá uma mesclada para estabilizar. Então, são momentos que acabam gerando essas decisões. E como é difícil, pessoal, como é difícil você pegar aquilo que você tem, jogar para fora, de repente, por uma estratégia. Agora, muito mais difícil é depois você absorver, porque você colocou isso de uma forma não muito madura ou não muito preparada para fora. Então, para você reter o conhecimento, né? Então, até o Mori, algumas conversas que a gente tem por aí, a gente fala disso, né? Com qual que é a inteligência que você está colocando para fora? Qual que é a tua regra de negócio? Foque no negócio, foque no business. A integração, para você, ela tem que ser um commodity, mas aí tem um ponto importante. Um commodity com alguém que conheça aquilo, com alguém que tenha essa verticalidade, que ele possa somar para você do outro lado. Porque se você contratar alguém só para fazer, aí você também trouxe alguém que tem o famoso taxímetro. E esse taxímetro, beleza, pode até funcionar muito bem, mas a estratégia da empresa pode ficar um pouco travada. Então é importante você olhar na hora que você vai fazer essa decisão de comprar, olhe para alguém que está disposto que tem um olhar para a operação do negócio, para o dia a dia, para aquilo que precisa ser conquistado. Porque eu tenho certeza que quando ele entende o seu negócio, a tratativa e a parceria, o resultado disso vai levar ambos para frente. Isso é exemplo vivido dentro de casa. Bacana. Obrigado pelos insights aí, Ronaldo. Acho que trazer cases sempre é válido, né? E assim, a gente falou ali, né, dos prismas, né, tanto de business quanto de tecnologia. Nos aprofundamos um pouco mais aqui nos pilares de decisão. E agora acho que vamos entrar um pouco mais no detalhe, né? Eu vejo que assim, desenvolver em casa, né, tem suas vantagens, e a gente elencou algumas delas ali para nós trocarmos ideia aqui, né, e falar sobre isso. Mas eu queria que vocês comentassem aí a primeira delas, que é o conhecimento das regras de negócio. Isso é um facilitador para quem vai desenvolver em casa? Opa! Estava no mudo aí, Mori. Eu queria dizer que não. Eu queria dizer que tem uma vantagem que talvez seja até inerente a fazer ou contratar, que é entender as regras de negócio e os processos, né? Talvez num caminho de fazer, você seja obrigado a detalhar esse conhecimento e se aprofundar nele, dado que é só você, né? Você não tem ninguém para te ajudar, você não tem referência de mercado, você vai ter que dar um jeito aí de ir para cima do assunto. Mas a partir desse momento também você pode fazer o que o teu negócio quiser, porque você também não está amarrado ao código de ninguém ou à funcionalidade de ninguém. Eu acho que o que eu costumo fazer algumas analogias na vida é que construir alguma coisa
numa moradia, por exemplo, assim, até você entender qual é a tua configuração familiar e de vida para você construir a tua casa, porque normalmente é assim, né? Você vai evoluindo na tua vida, uma hora você vai falar assim, a minha casa, eu já sei onde ela tem que estar, porque o colégio das crianças é mais ou menos por aqui, e a minha vivência é mais ou menos nessa, esse é o meu bairro, eu já sei a frequência que eu saio de casa, o trânsito que eu estou disposto a pegar, e por aí vai. Só que até tomar essa decisão, você morou em alguns outros lugares antes, né? Você já alugou um lugarzinho aqui, você passou por uma casinha antes e tal, até você chegar nessa que é o resto da vida. Então, o momento do make it, para mim, é quando você já tem algumas convicções, já, assim, boas convicções do que você quer. E aí passar por um desdobramento de entendimento de processo, controles e objetivos de negócio, você vai ter que ter passado, porque senão você vai passar por situações não tem como sair, né? O negócio não sai porque você não tem outra contribuição. E você, de certa forma, você tem o controle do projeto, né? Porque você não depende de ninguém, você não depende de um chamado, você não está numa linha de desenvolvimento concorrendo com outros clientes do mesmo fornecedor. Então, eu acho que tem alguma... E você pode acabar achando recursos ociosos dentro de casa, que podem contribuir de alguma forma, que também é sempre bom, né? Porque você dá uma reciclada no time, tem lá o cara de processo que estava com alguma coisa parada, tem alguém de qualidade que vai entrar no game também, cria-se uma squad, então, de certa forma, também serve para você amarrar o ambiente corporativo com recursos que vão contribuir para a construção. Legal, acho que tem esse aspecto aí de gestão da estratégia em cima de fazer a própria integração. Quando a gente olha para o aspecto tecnológico, a gente tem que lembrar que você tem que ser preocupado com toda a tua casa, né? O Mori trouxe o exemplo da casa, né? Ele falou do aspecto morar, entender, mas aqui, antes de você ter a casinha, né, a tua integração, você tem que ter o saneamento básico, você tem que ter a tua infraestrutura preparada. Então, passa por um capítulo de você estar disposto a ter a tua malha de servidores, nem que seja no modelo de infraestrutura as a service, mas você estar com ela, fazer um colocation em cima do teu DC, você gerir essa complexidade, você ter esse controle do projeto, principalmente quando a gente fala de recursos de tecnologia, certo? Manter um time de tecnologia, manter um time de gestão, manter um time olhando para o negócio. Então, assim, conheço aí vários colegas aí que trabalham em organizações que optaram por fazer essas decisões de manter essa integração, mas ela se tornou um eixo pesado dentro da própria organização, porque muitas vezes as pessoas envolvidas, os profissionais de tecnologia, e aí eu estou falando porque eu vivi nesse mundo, eu venho desse mundo, que em um dado momento a tua equipe ela é totalmente voltada, por exemplo, a um tipo de tecnologia de front-end. Dali a pouco ela vai embora, você recicla e vem outra galera que diz que aquilo já não é tão bom, vamos trocar. E você cai nesses ciclos tecnológicos e de formação e o teu conhecimento de regra de negócio, a tua base de conhecimento, ela precisa se manter íntegra também. Então, eu diria que você tem que manter um time multidisciplinar para você ter, primeiramente, preservado as regras de negócio, um time que mantém a regra de negócio e que a tua arquitetura operacional permita que você consiga trazer novas pessoas no dia a dia de uma maneira que isso se torne mais fácil e mais prático de você ter velocidade nisso, tá? Então, uma coisa bem cotidiana. Oi, sabe diga lá. Um caso que eu já passei, assim, já fui fazer consultoria uma vez por uma operação B2B, né? Que você olha e fala assim, ué, mas você quer trocar o front por quê? Ah, não, porque as regras de negócio, eu quero primeiro o seguinte, eu quero estar independente. Você fala, bom, então a tua regra de negócio não pode estar no front, porque o teu front é alugado, você colocou todas as regras de negócio nele, então você não é independente, né? Ah, não, mas aí eu vou jogar tudo no meu RP. Você fala, bom, beleza, aí você vai tirar a dependência do front e vai jogar no RP. Ou você vai estar amarrado ou você vai estar amarrado no outro. Aí quando você fala isso pro cara, eles falam assim, tá, mas o que eu faço? Aí é um momento que eu acho que, nesse caso, falou, então constrói uma camada de APIs com a regra de negócio tua, e a hora que você quiser trocar o front, você troca, porque você não jogou lá toda a construção da regra de negócio. Então, se você é dono da regra de negócio, para cima ou para baixo, né, para o front ou para o back, você criou uma camada de APIs de regra de negócio, e aí você pode, de fato, ser dono do seu destino.
Mas aí você fala assim, mas como é que você chegou nessa situação? Ah, não, é porque aqui vieram vender a plataforma, aí o cara da plataforma falou que tudo podia se fazer nela, realmente tudo pode. Mas a decisão primária é assim, em algum momento você ia chegar na situação que você ia querer ter liberdade. Cadê a tua liberdade? Você não tem liberdade, porque você construiu tudo num terreno alugado, né? Que não é teu. Então, eu acho que essa pré-concepção de olhar para um ecossistema e falar, beleza, o que isso aqui vai me entregar? Além de um processo rodando, além de... Tá, o que tem a mais nessa história, que é a minha vida daqui a alguns anos. Eu acho que essa é a maior dificuldade que se tem nessa tomada de decisão. Isso que você comentou sobre construir no terreno alugado, eu já vi o terreno ser vendido para outro, e aí o dono do terreno falou assim, isso não te pertence mais, né? É isso então, e aí tem casos, pessoal, que a gente vai entrar em aspectos específicos, segmentos muito nichados, né? Que você pega lá, por exemplo, a cadeia de alimentos congelados, lá vai ter um nicho muito específico e o controle operacional deles é tão específico, dependendo do tipo de produto que o cara trabalha, que ele fala assim, cara, isso aqui realmente é melhor eu internalizar. E aquilo que é commodity, que de repente é mão de obra, ou até mesmo integração, eu contrato de fora. Mas ele mantém a essência dos dados, a essência do negócio dentro de uma estrutura. Mas isso já, como a gente falou, olhando pelo prisma da estratégia. Então vai acontecer isso. Isso aí que você falou de terreno alugado, acho que todo mundo já viveu, né? Assim, um determinado sistema que foi vendido para o teu concorrente, né? Que você fala, cara, e agora? Todos os meus dados estão de posse do meu concorrente. Isso eu já vivi, assim, de olhar e falar assim, nossa, o meu sistema de pricing agora é de outra empresa que é meu concorrente. Falei, e agora? Ferrou, né? Então tem umas coisas que, assim, eu acho que conforme a evolução da empresa, tanto de tamanho, quanto de identificar o que é core ou o que não é core dela, aí eu acho que tem que se ter discussões constantes sobre o assunto e provavelmente seguir para um caminho de fazer, né? Legal. A gente tem que avançar, Rossano, mas eu queria fazer mais um ponto importante. A gente não pode esquecer do momento que a gente está vivendo, que todo mundo está enlouquecido para cair dentro do mercado digital, né? Então, assim, aí eu tô eu tenho lá, eu sempre trabalhei com a minha loja, com o meu sistema, atendimento presencial, e agora eu preciso me plotar dentro das plataformas digitais. Então, aí que a gente olha e pode compartilhar, assim, que é bem importante, na hora de você fazer algum processo de decisão de integração, avalie também o quanto você está preparado para você fazer esse tipo de análise, de começar a desenvolver, tá? Porque senão aí você pode levar, em vez de você pegar alguns atalhos, e aí a gente tem que tomar muito cuidado se a gente está falando de integração ou de uma plataforma que ofereça a operação. Por isso que eu sempre falo, você tem que olhar para a linha da aquisição num formato que ela te ajude a potencializar a operação. Se você olhar só do aspecto tecnologia por tecnologia, todas elas vão ficar velhas e vão morrer, vão precisar ser trocadas. Legal. E é muito interessante você falar isso, Ronaldo, porque assim, a gente colocou aqui, né, as vantagens e esclareceu bastante, acho que esses pontos para você desenvolver a própria integração, né? Mas vamos trazer também os alertas, né? Então, o que a gente precisa passar para as empresas, né, para a pessoa que está nesse processo de decisão, quais poderiam ser as implicações ou os riscos deles desenvolverem dentro de casa, né? E a gente elencou alguns aqui para a gente poder discorrer. Não, bacana. Aí agora eu vou contar a história do Inho aqui, né, para vocês, né, que a gente comentou. Bom, parte do que está aqui nesse slide aconteceu com aquilo que eu chamei de amigo meu, né? Conhece, é o amigo meu. Tem o Ronaldo e tem o Ferreira. Aconteceu com o Ferreira, mas ele me contou essa história. É por aí. Quando a gente fala desenvolver, tudo começa com a síndrome do Inho, né? Eu quero um sisteminha, uma integraçãozinha, né? Um módulozinho, tudo coisa do Inho, né? E daí, mas aí os objetos crescem, então era uma bicicletinha, aí virou uma motocicletinha, virou um caminhãozinho, virou um trenzinho, virou um aviãozinho, virou uma aeronavezinha, né? Então, os objetos crescem de tamanho, mas na visão, muitas vezes, do Inho, isso começa a ganhar um corpo e uma complexidade muito grande para você administrar isso. E aí não vai escapar de você passar pela concorrência do que você fez. Você tem lá 5, 6 integração, né?
e aí uma hora começa. E sem contar que tem um aspecto muito forte que passa aí pela manutenção, gestão de serviço e gestão de conhecimento, né? Recentemente, aí há menos de 3 meses atrás, o que acontece? A gente teve aí uma conversa com uma outra organização que ela comentou assim, cara, eu fiz um sisteminha, né, para fazer uma integraçãozinha, para despachar uns pedidinhos num módulozinho logistiquinho. Aí, só que o cara que estava aqui, os dois caras foram trabalhar fora do país, aí, assim, um pouco da discussão, será que vocês não tinham uma intençãozinha de pegar este módulozinho e colocar uma equipezinha para dar uma manutençãozinha? Por isso que eu falei da síndrome do yin e da yin, né? Então, você vê isso acontecendo. Serviu para um momento, eu acho que assim, ele é válido até certo momento, mas você também ter a sabedoria de entender, peraí, e eu não vou dizer sabedoria, mas entender efetivamente o momento do negócio, para você pensar, peraí, esse negócio vai começar a ganhar uma escala, eu não tenho a expertise, eu vou ter que construir, vou ter que aprender, talvez o melhor caminho é eu ir para fora, mas não só ir para fora por ir para fora, mas alguém que entenda do meu negócio e que me ajude a dar escalabilidade, que me ajude a dar consistência no meu negócio, que me ajude a me levantar, e não que seja mais uma bola de ferro para mim carregar, dizendo assim, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Né? E tem uma coisa também, né? Um ecossistema, ele é composto de muitos componentes, né? Por isso que ele é um ecossistema, né? Senão ele não seria. E quando você está dentro de casa, você tem que ter alguém ligado em todas as atualizações que rolam, porque são inerentes a você, né, Ronaldo? Né? O TMS fez uma atualização, ele vai te informar, você que se vire para você resolver o novo jeito de se integrar, né? Exatamente, né? Até apareceu aqui no comentário dos chats ali também, vou usar como exemplo aqui apropriado, né? Se você tem todo esse desenvolvimento dentro da sua organização, o tema LGPD com certeza está deixando você de cabelos em pé aí no dia a dia, né? Então, quando a gente olha dos aspectos ali de gestão, conhecimento, evolução, passa também, com certeza, por todos os temas relacionados às questões legais e políticas que a gente tem que enfrentar dentro da nossa tropicalização aqui, que não é brincadeira, não. Se gasta muito dinheiro nas nossas soluções, com pessoas, com tecnologias, para poder atender a nossa tropicalização aqui. E tem uma coisa, né? Quando você faz dentro de casa, você não tem corresponsabilização de nada também, né? Que é só seu, né? Você não tem corresponsabilização sobre nada, né? Mas isso é que gera um movimento de trocas de gestões de TI, né? Então, ele acaba gerando emprego aí, né? Então, nem tudo é tão ruim assim, se eu for olhar a sardinha mais perto da minha brasa. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Não, é que eu acho que, assim, por exemplo, a LGPD, que o Emerson tocou no assunto aqui, ele é um assunto complexo, né? Ele é mais ou menos como as regras do futebol, né? São poucas regras, mas o jogo tem tantas situações que podem acontecer que a própria interpretação da regra ela não é tão simples, mesmo ela sendo poucas. E aí não ter um parceiro do teu lado que é focado no assunto, que vive disso, né? Que a missão da vida dele é primar por esse assunto, aí você talvez esteja absorvendo alguma coisa que você não é nem capaz de lidar com as variações da vida, né? Estar buscando algo novo, mas sempre atrasado. Legal. Pessoal, a gente vai caminhando, né, para o final aqui, falta em torno aí de 15 minutos. Eu queria pedir, Ronaldo, se você poderia dar um overview assim, de cada um desses itens, né, que a gente tem aqui como desvantagens, em poucas palavras, para cada um desses caras. Qual que é o recado que está sendo passado aqui? Quando a gente olha para esses aspectos, assim, eu diria, eu vou sintetizar aqui em 2 ou 3 palavras, tá, Rossano? Quando a gente olha para esse cenário, tá? Você tem que estar disposto a administrar essa situação. Acho que essa é a primeira frase, né? Estar disposto a enfrentar esse desafio. Isso eu diria que é algo que as empresas hoje não estão buscando. E o lado contrário, eu diria assim, explore as oportunidades ao lado, porque a velocidade com que as coisas acontecem, eu vou dar um exemplo aqui, ó, que é fruto até da próxima palestra do E-Commerce Brasil.
a gente está falando aí de pagamentos, né? Estratégias de pagamento, estratégias de recebimento. O que tem de gente aí patinando com a história do Pix? Poxa, mas eu não sei como é que eu faço, não sei como é que eu recebo, meu RP não está pronto, meu processo não está pronto. Como é que eu devolvo para o Pix? Eu vou fazer um Pix também? Tipo, dúvida simples. Então, olha para esse lado de oportunidade, quando você traz alguém que ajude você nessa parceria, essa tua dor de cabeça, ela acaba sendo praticamente nula, porque você tem alguém que te ajuda a resolver esse ponto, e porque ele está antenado, ele está focado, ele tá andando junto com essas tendências, ele está elaborando, ele está experimentando esses processos. Então, eu traria essas duas frases que elas são opostas, mas que faz todo sentido para esse momento que a gente vive, que a cada dia sai alguma coisa, né? A gente fala de pagamento com cartão de crédito, mas tem empresas que agora estão indo para o movimento de receber com 2 ou mais cartões. E logo menos teremos pagamentos no WhatsApp. Pagamentos no WhatsApp, né? Sem contar as modalidades, a modalidade recorrente para você não consumir saldo. E aí a vasta gama de oportunidades, talvez daqui a pouco a gente está comprando e trocando por alguma coisa que a gente tem em casa. Por que não? Legal. Vamos aproveitar que você falou de oportunidade, Ronaldo, e aí eu acho que tem um pouco a ver com isso que você acabou de comentar, né? Tem empresas que já estão bem aceleradas no processo de Pix, e tem umas que estão engatinhando, né? Então, no processo de você contratar isso via terceiro, vem já nessa bagagem, o terceiro pode trazer esse conhecimento para acelerar o processo de implementação numa empresa que, por exemplo, precisa disso e tem já um deadline, já tem um prazo estipulado para gerar isso na plataforma? Com certeza, tá? Recentemente até eu conversava aí com uma cliente nossa que comentou assim, poxa, é legal saber que vocês têm esse tipo de conhecimento, não a gente não, a gente fala muito mais do processo de negócio do que a ferramenta. Então, assim, com toda certeza, é olhar para o processo de negócio. E sem contar que o mercado digital, aqui a gente não podemos deixar de lembrar, que é o nosso fórum aqui, ele é muito agressivo. A complexidade de você não entregar um pedido que você vendeu presencial na loja é uma, mas a complexidade de você não entregar, o impacto de você não entregar um pedido que foi vendido pelo marketplace pode ser gigantesco, até o repasse ser suspenso se você fizer algumas besteiras aí no meio do caminho, tá? Então, é um pouco disso que a gente tem que ter sempre em mente, né? E sem contar que você pode ter essa questão de know-how técnico, mais técnico, inclusive de negócio, essas experiências. Questão de custos depende sempre de uma boa contratação, uma boa análise, uma boa parceria, porque se você tiver uma linha... Por isso que a gente chama aqui de precisão de custos e não falar simplesmente de o mais barato, porque o mais barato realmente pode sair muito caro. E quando você fala nessa estratégia de riscos e restrições, às vezes você não tem, um drive de organização, não, a gente não vai montar o nosso quadro, então traz um cara aqui que é um prestador de serviço que vai ficar por 6 meses, 1 ano, ou a gente investe tal parte e por aí vai. Sem contar no aspecto de capacidade e velocidade, né? Porque muitas vezes você começar uma aplicação, começar um processo do zero, e você pegar algo que já está no meio caminho, e às vezes evoluir com o teu parceiro, não há problemas nisso, não há problemas. Eu diria que, assim, esse modelo de evolução, ele só vai levar as duas, ou todas as organizações, a relação é ganha-ganha. Então faz todo sentido, e eu vejo como bons olhos. Mas aí é o processo, é você olhar para o teu negócio, é você saber que você está buscando um parceiro que vai te ajudar. E quando a gente fala no mercado digital, se a gente olhar com a visão clássica de um processo de venda, em 3 dias, o próprio mercado digital te bane, ele te pune, ele é punitivo. Tem uma frase que eu escutei esses dias, né, que o mercado digital, ele é democrático. Ele é democrático. Então, assim como ele eleva, ele realmente derruba também. Eu queria aproveitar aqui, depois você dá uma resposta para o Natanael, que ele levantou uma dúvida técnica. Claro. Mas eu queria só falar uma coisa, assim, sobre a vantagem de terceirizar, eu acho que tem alguns cuidados que todo mundo tem que tomar. A primeira é de ter um fornecedor responsável na sua frente.
Porque, da mesma forma como você falou aí da frase da democratização, democratizou assim como muita coisa, né? Assim, a música sai hoje direto da produção de um home studio, chega na casa de uma pessoa do outro lado do mundo que escuta, sem filtro, sem moderações, enfim. Isso é o normal da vida como ela é hoje em dia, né? Hoje em dia a gente não tem mais uma vida linear, a gente tem uma vida onde todo mundo está conectado com tudo. E isso também trouxe muito vendedor de sonho e responsável para o mercado digital. Assim, eu vou contar uma historinha que não tem muito a ver com integração, de certa forma, diretamente tem, mas a Endeavor me trouxe um tempo atrás, eu vou até citar o nome das meninas aqui, da Make My Cake, que é uma rede é um Subway de bolo desconstruído, digamos assim, e elas iam montar lá o e-commerce delas, tal, até prévio à pandemia e tal, e na hora da pandemia apertou, pô, vamos botar o projeto no ar. O cara que vendeu a plataforma para elas, vendeu o sonho de que elas podiam rodar um segundo ERP dentro da mesma loja, com a irresponsabilidade de falar para elas que o consumo do insumo do que vendesse no e-commerce não consumia o insumo do estoque que estava dentro da geladeira delas. Na hora que elas começaram a rodar, aí quando apareceu para mim, falou: o que elas fazem? Eu falei: onde que está a regra de novo para regra? Falei: mas como é que vocês confiaram tanto em alguém assim, com algo tão sensível, que é o consumo do estoque da tua loja? Aí você vai vendo que tem falas muito bonitas por aí, que enganam muita gente. Então, eu acho que para não chegar em situações assim, uma coisa que eu digo para todo mundo não custa nada pedir uma referência de mercado, dar uma ligada para alguém, paga uma hora de um mentor, de um consultor, sei lá, mas troca ideia com alguém para ver se aquela venda daquele sonho, ela não é uma mentira, porque depois você cai em situações como essa. Eu deixei sonoplastia aqui, não foi combinado não, mas está passando o carro do sonho aqui. Literalmente o carro do sonho que vai passando aqui. Muito bom. Mas Vamos aproveita lá. para responder o Natanael aí, Ronaldo. Legal. Bem, Natanael, assim, quando a gente fala do Pix, né, tem um universo ainda explorado ainda no movimento bancário, então tem um pouco aí dos bancos também poderem permitir esse tipo de transação aí via arquivo, via funcionalidades de integração, tá? Eles tinham que entregar isso por uma determinação do Banco Central, no entanto que, assim, a primeira parte ali executou. Ninguém fala dos problemas que deu, mas teve vários problemas aí no dia a dia aí da implantação do Pix, mas ainda é algo que o processo transacional do RP para fazer um Pix ainda tem um caminho que é a própria adequação bancária aí que está rolando aí em paralelo. Já tem até algumas homologações intermediárias acontecendo. Mas o problema ainda que eu comentei do Pix ainda, Natal, é como tratar para receber essa modalidade de pagamento, né? E agora, veio o Pix aqui no meu retorno, recebi e vendi, como é que eu faço conciliação, como é que eu faço devolução? Então entra toda uma complexidade que todo mundo está aprendendo. Agora todo mundo já aprendeu a usar o Pix, é a primeira parte. Mas agora assim, como é que eu trabalho, como é que eu devolvo via Pix, como é que eu estorno o Pix, como é que eu faço essa operacionalização em larga escala também, tá? Então tem um processo foi colocada uma função no usuário, mas agora toda a parte de back-office ela precisa se adaptar, né? Recentemente a gente teve um cliente que falou assim, cara, e agora habilitamos aqui o Pix, eu já vou vender na minha plataforma de e-commerce, e agora, como é que eu faço? Eu falei, não, beleza, só a gente, no nosso caso ali, na nossa situação, a gente vai lá, é só a gente habilitar essa modalidade de pagamento, o pedido vai cair lá no RP e você vai poder dar sequência, porque já era um dinheiro recebido, então é só o processo de conciliação que fica mais fácil, tá? Mas eu também não sei precisar agora dos 30 ou 40 RPs que a gente tem aqui no mercado nacional, qual deles já está colocando alguma vitrine do tipo assim, não, aqui a gente já pega o Pix de ponta a ponta, cabo a rabo. Não sei te precisar essa informação, mas tem um cara aí que pode te ajudar bastante na sequência, chama aí o Rossano também, tá? Bacana, pessoal. Vamos caminhar para o próximo slide aqui, né? E a gente vai falar um pouco acho que de trazer aqui a reflexão final. E o que eu gostaria de colocar aqui para vocês como primeiro ponto é a entrega de valor, né, no go-to-market. Então, quando você chega ao mercado, né, e até o Ronaldo comentou ali, quando você vai ao mercado com uma solução ou com um produto, né, vamos chamar de produto empacotado, né, encapsulado, isso tem que ter valor, né, isso tem que ter, não é um conjunto de funcionalidades que vai fazer com que você tenha
aquilo garantido, porque, como a gente já comentou aqui anteriormente, se não existe manutenção nessa plataforma, se não existe alguém colocando a mão e atualizando, quer seja com a questão da atualização de regulatórios, quer seja com a atualização de tecnologia, ela tende a se tornar obsoleta. Lembrando que sempre que a gente fala de tecnologia, essa palavra ela tem que estar bem monitorada, né? O obsoletismo sempre vai afetar o teu negócio e o risco pode ser grande. Então, quando a gente fala de entrega de valor, vai muito além de você só olhar e comparar features, comparar funcionalidades, né? Você precisa olhar tudo que está por trás disso e qual o grau ou a frequência de atualização disso, com que periodicidade que vai ter alguém monitorando isso, se há, sim, sinais de atingimento de algum limite, né, de alguns gargalos. Então, acho que é importante a gente sempre observar esse prisma. Na questão da estratégia da empresa, né, falando de budget, gestão e riscos, acho que o Mori tem bastante bagagem nesse sentido, e eu gostaria de perguntar, Mori, como é que você vê, né, a estratégia das empresas hoje, né, caminhando aí para o digital, nessa questão de integrações, como é que você faz essa conciliação entre esses dois temas? Acho que está mutado ali, Mori. Coloquei no mudo, porque tá tendo obra aqui do lado de casa. Home office. Coisa de home office. Né? Eu acho o seguinte, é mais normal você aprender num primeiro momento do que construir, então eu acho que esse caminho tende a ser o mais normal, e eu acho que mais do que isso, tem muitos cases por aí, né? Então eu acho que dificilmente um bom fornecedor... tem dois tipos de fornecedores, na verdade. Um que vai ter um case adequado a você, que você vai falar, bom, tem um bom grau de similaridade, vamos em frente. E tem o outro que não tem case e tal, mas que está disposto a construir para você virar um case do cara também. Tem os dois casos. Esses dois casos são bons. O problema é quando você contrata alguma coisa sem referência, por um discurso de um PPT, pelo sonho que um cara te vendeu. E eu acho que quem está ouvindo aqui e é associado do E-Commerce Brasil tem a possibilidade, sim, de chamar o E-Commerce Brasil, afinal... existem muitos providers de e-commerce Brasil, e buscar uma referência de um cliente, do fornecedor, porque sempre a melhor referência é o cliente do fornecedor. Eu sempre falo isso, assim, ó, qualquer processo de procurement que o meu time vá, a gente acabou de tocar agência e contratação do hub de marketing. Vamos contratar? Beleza, então assim, eu não quero que o fornecedor me dê um nome para eu ligar, não. Pega as marcas aí, eu vou buscar um contato, eu ligo lá e descubro a vida como ela é. O E-Commerce Brasil também tem esse papel aqui de fomentar esse tipo de clareza. Então, eu acho que eu dificilmente contrato, eu nunca, não, dificilmente não, eu não faria isso sem fazer um contato direto com algum cliente do fornecedor. Muito bem. Bom, assim, fechando aí a nossa reflexão, aqui eu trago alguns temas aí que são bem importantes nessa análise do Make or Buy, seja a integração, que é o nosso foco. Tem um aspecto aí TI bimodal, o Shadow IT, né? Também são tendências de velocidade, de criar equipes separadas, porque às vezes grandes organizações, ela está tão enraizada num processo clássico, e o famoso Shadow IT, né? Que volta e meia alguém chegou, contratou uma solução e chegou para TI, assim, é só integrar. Eu estou falando porque eu já sofri com... É só uma integraçãozinha. Meu amigo, essa integraçãozinha sofre, né? É sofrido e às vezes saiu muito mais caro que o pagamento do cartão lá via crédito. Mas são realidades que a gente tem que enfrentar e aceitar. Por isso que eu digo que a gente tem que ser tecnologia para o negócio. Se a gente está do lado do negócio, a gente caminha junto. A TI não pode se posicionar, isso aqui é um ponto de vista meu, como assim, eu sou a referência. Não, a gente vai construir junto. Se eu tiver antenado com o negócio, a minha proposta de valor na minha entrega vai ser muito maior. Eu não estou fazendo algo porque é bonito, porque a tecnologia é maravilhosa, mas porque traz valor, resolve a dor de alguém. A gente tem que ser solucionadores de dores, né? Então, a gente tem que ter também essa visão de parceria de TI, né, com o negócio. E, naturalmente, quando você fala de todo esse processo, às vezes de você ter uma equipe de integração e mesmo conforme você gira, tudo isso tem os aspectos de gestão ali, gestão, pessoas, clima, como é que você quer trabalhar isso? Essas decisões acabam afetando as suas análises, tá? Então, o meu fechamento passa ainda a deixar mais uma provocação aí para, quem sabe, num outro momento, a gente explorar esses temas ou outros aí junto ao E-Commerce Brasil e junto a esse pessoal aí que está sempre contribuindo também. Legal, Ronaldo, super obrigado aí. A gente vai abrir rapidamente para as perguntas, o pessoal pode ir colocando ali,
né, pode ir mandando as perguntas, mas já vamos caminhar para o fechamento, e eu gostaria de indicar para vocês, né, pedir para que vocês interagissem depois pelos canais aí sociais, redes sociais, o nosso LinkedIn, o LinkedIn da Norder, o Facebook e o Instagram, né, também o YouTube, para que vocês conheçam um pouco mais da Norder, saibam um pouco mais da gente e possam interagir de uma forma direta ali conosco. Eu acho que estourou o tempo, não estourou? Acho que não vai dar nem tempo. Acho que falamos, mas os nossos contatos ficam em aberto, acho que isso que é importante. Fiquem à vontade, exatamente. Eu só queria, de novo, eu quero enfatizar isso, porque assim, isso me incomoda muito no mercado, ter tanta gente dizendo que faz, que sabe, que a hora que você vai ver mesmo, não tem, sabe? Assim, a gente tem que tomar cuidado com essas enganações. Eu vou colocar mais 10 minutos aqui pra gente, então, vamos lá, vamos aproveitar aí. Aprofunda um pouquinho mais isso daí e a gente faz um fechamento. Eu tenho visto assim, o que é normal em um mercado onde cresce muito rápido e toma uma importância maior no setor, né? Porque a gente era 4% a gente era 3% do e-commerce, do varejo, ganhamos 40% de tamanho em um ano. É normal que apareçam aí algumas figuras, algumas empresas e tal, que fazem como eu diria assim, fazem a venda de uma imagem de muitos solucionadores, de coisas muito simples. Eu acho que assim, a gente tem que entender que o que a gente constrói não é simples. E que não é possível que alguém chegue com uma solução que seja uma fórmula de bolo, porque a fórmula do bolo, ela só funcionou para ele em determinada situação, naquele momento, com aquela necessidade. E que sim precisa se ter uma clareza de discurso e uma troca consistente para se chegar a uma conclusão. Assim, me incomoda muito como a gente vem aceitando esse tipo de coisa, como soluções que não são. Você começa a olhar e fala assim: soluciona, vai evoluir com as necessidades do mercado? Não. Quem que é o profissional que está lá que vai me atender? Depois você descobre que no comitê de desenvolvimento daquele fornecedor, o cara que ouve o cliente não participa. Então, como é que vai atender o cliente se quem está tomando decisão não está ouvindo o cliente? Ou você ouve aí, tem mestres, gurus, tem um monte agora de intitulados aí que se dizem figuras emblemáticas e tal, que você vai olhar e fala assim, tá, o que esse cara entregou na vida? Qual que é a história? Qual a bagagem que ele tem para começar a vomitar soluções simples para coisas que eu sei que não são simples? Que você sabe que não é simples. Qualquer um que está vivendo sabe que não é simples. É uma realidade muito parecida. Eu não quero tocar em política, porque eu não estou falando de posições políticas, mas assim, o nosso congresso é cheio de tuiteiro. Um monte de gente que tem frase pronta, mas que não resolve nada. Seja de um lado, seja do outro. E tá cheio, assim, a gente tem que começar a questionar esse tipo de coisa, e nas contratações, inclusive. A gente tem que chegar e falar assim, tá bom, você tá me propondo de ser o fornecedor disso? Tudo bem, então me conta aí tua história, mostra case, né? Faz um debate aprofundado, né? Discute alternativas. Faz um pré-buy, se for o caso, né? Porque tem pré-sell, mas não tem pré-buy, né? Então faz um pré-buy, reescreve RFP, sabe, assim, é muito comum, e por isso que eu falo da responsabilidade do fornecedor, assim, eu já encarei RFPs, que você chega lá, você fala assim, mas a RFP não faz muito sentido. Você pode pegar aquela RFP, seguir tocando para frente e ganhar concorrência? Pode. Isso vai ser bom para o teu cliente? Não vai. A longo prazo isso é bom, moralmente isso é legal? Não é. Então eu acho que tem uma certa questão de responsabilização da venda, seja de um cara que vai dar uma palestra, um cara que vai vender um Excel, a empresa que vai vender uma solução, ou alguém que vai desenvolver uma integração, que eu acho que a gente começou a dar saltos muito grandes de consciência. Eu queria usar esses meus minutos finais para isso, assim, que a gente exija mesmo, assim. Pô, a gente é um setor sério. A gente é o setor da economia do varejo que mais cresceu. A gente não pode se aceitar certas coisas que estão aparecendo por aí. Essa é a minha reflexão final. Muito bem. Excelente. Acho que é isso, pessoal. Agradecer aqui novamente o tempo de vocês, a presença de vocês, e ficar mais uma vez à disposição ali através dos canais, né, das mídias. E esperamos aí a próxima oportunidade de estar com vocês aqui, de trazer mais um conteúdo prático, um conteúdo que seja aplicável no dia a dia aí das empresas ligadas ao e-commerce. Obrigado novamente ao E-Commerce Brasil. Desejo toda a sorte de bênçãos aí para você, por esse projeto grandioso que vocês estão tocando aí nos últimos anos e que
só tem agregado e muito no nosso negócio aí, como um todo no Brasil. Então, de parabéns por isso que vocês estão fazendo aí. Obrigado, Obrigado. gente. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço.